também. Bom dia a todos. Dou por aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Direito Esportivo da OAB do Espírito Santo e, de imediato, passo a palavra à secretária sobre a leitura da ata da primeira reunião ordinária de 2023. Todos aqui tiveram acesso à ata? Alguém tem alguma modificação a ser feita, alguma sugestão? Posso considerá-la como lida? Ata considerada como lida. Vou colocar em votação. Todos que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada, então. Já vou pular a fase do expediente, que eu já vi que não há nenhum aviso a ser feito. Vamos já para a ordem do dia. Não foi feito. Está na ata. O aviso da Juliana está na ata da última. Como ela fez em sessão, eu deliberei a justificativa de ausência dela em sessão. Então, vamos para o primeiro item da pauta, que é a elaboração do calendário anual de eventos da comissão, referente a esse ano de 2023. Pode ser. Aqui está ruim porque o cabo está curto, ó. Tem gente aguardando para entrar na reunião. Uhum. Aqui não está aparecendo nada para mim, não, tá? Bom, então, enquanto aqui no eu tô como co-anfitrião, não. É o mesmo link da passada. Eu não mandei no grupo o link. Eu não mandei no link. Eu só falei. Por isso que eu acho que ele não está conseguindo entrar. Obrigado. Acho que aqui. Tem. Bom, agora está funcionando. A elaboração do calendário anual dos eventos para 2023. Eu já tinha apresentado aos membros essa minuta de calendário com um evento, já um webinar para o dia 26 de abril, que trataríamos sobre violência no esporte. Ele seria, obviamente, virtual. Depois, no 18 de maio, nós conseguiríamos, enfim, fazer o nosso evento de lançamento do Tribunal de Justiça Esportiva Unificado e do canal de denúncias, né? Esse é presencial na CESPORT. Eu acho que todos aqui que estão nessa mesa ajudaram a proceder no auditório da CESPORT, buscar informações, estão vendo a questão de coffee break, alimentação, convidados. Então, a gente está bem avançado sobre isso. Acho que todos de acordo com a data também, não é? 22 e 23 de junho, eu estou fazendo uma proposta de um simpósio nacional sobre a nova Lei Geral do Esporte. Nós nunca tratamos sobre isso aqui na nossa comissão desde 2019, já existiu um projeto lá em 2017, depois teve outras alterações no futuro. Então, acho que seria interessante a gente fazer um simpósio virtual, e aí usaríamos muito um modelo que foi de um congresso, não sei se vocês se lembram, que eu participei em 2021, que eu ajudei na organização, que ele foi completamente online. E foi um congresso de amplitude nacional, no âmbito do direito esportivo, envolveu todas essas entidades, como a NDD, SBDD, né, o GED, que foi o do Sistema Nacional do Direito, não é isso? Só um minuto, deixa eu ajudar o pessoal aqui que está com uma certa dificuldade para entrar. O link de acesso já está no grupo, tá?
seria nessa ideia de simpósio. Seria o que, mais ou menos? Seria uma abertura, logo em seguida, um membro da comissão seria o mediador e 2 convidados de fora. Seriam pelo menos aí, na minha ideia, uns 12 painéis. Não fazer muita coisa porque fica exaustivo, né? Senão fica algo muito exaustivo. E a gente tem vários temas que a gente pode abordar. Eu até trouxe alguns aqui extraídos da nova lei. Por exemplo, loteria esportiva, a antidopagem, a própria justiça esportiva, que vai mudar bastante, aspectos trabalhistas, os direitos do torcedor, igualdade de gênero, que trata, inclusive, sobre isso, racismo, né? Principais diferenças entre a Lei Pelé e a nova lei poderia ser, por exemplo, uma palestra de abertura, né? Tem também questões voltadas à própria educação física, então acho que teria que ter um painel específico, mesclando a educação física e o direito desportivo. Tem questões tributárias, tem questões aí também trabalhistas aos montes, né? Tem as questões dos clubes, que tem que se adaptar a uma nova gestão, um novo modelo de gestão, então talvez seja interessante nós debatermos sobre isso. Então, eu estou propondo esse simpósio, que é uma ideia da gente poder trazer. Por que que nesse calendário eu trouxe vários eventos virtuais e presenciais? Porque a gente sabe que o virtual tem menos custo do que o presencial. Trazer pessoas, que é uma coisa que é maravilhosa, a gente está sempre próximo, mas custa dinheiro, então a gente tem que equilibrar. Manter um nível de bons eventos, a gente tem que equilibrar entre trazer boas pessoas, mas elas podem estar mesmo de longe, né? Então, essa seria a minha ideia desse simpósio, e seria um evento que, apesar de virtual, teria uma amplitude nacional. Eu não me recordo agora, mas eu acho que nós nunca fizemos um evento aqui com amplitude nacional. E esse ano nós devemos romper a fronteira do Estado do Espírito Santo, né? Depois eu fiz uma proposta para os dias 24 e 25 de agosto, para realizar o Colégio de Presidentes das Comissões de Direito Desportivo Nacional, e no dia seguinte seria um fórum ou um encontro da Advocacia Desportiva. Bom, nós vamos estar com os principais presidentes aqui, podemos utilizá-los como os palestrantes desse evento. Teria que formular um pouquinho esse fórum, como seria, o que seria para debater. Mas a ideia era trazer os dois. Com relação ao colégio de presidente, eu já fiz a proposta ao presidente do Nacional, né, da Comissão de Direito Esportivo do Conselho Federal. Ainda não obtive resposta, porque ele me pediu para consultar a doutora Ana Luísa Halil, que é representante hoje do Espírito Santo, e aí eu estou aguardando um retorno dela para ver se nós podemos dar prosseguimento ao colégio de presidentes. Gostaria muito de realizar esse colégio de presidentes, porque desde 2019 eu tento realizar esse colégio aqui e não consegui, não tive êxito ainda. Então, é um dos objetivos que eu tenho, porque é outro evento de amplitude nacional da advocacia. Nós temos que proporcionar aqui o direito desportivo e nós temos que proporcionar a advocacia desportiva. Uma está ligada ao outro, obviamente. Então, nós não podemos também esquecer de falar sobre a advocacia desportiva com a aplicação da qualificação, né? Pois bem, seguindo, tem esse evento que eu estava pensando no dia 21 a 22 de setembro, que seria um evento sobre direito esportivo do trabalho, seria presencial na sede do TRT 17. Eu acredito que o TRT 17 nunca teve um evento nesse sentido. Então, acho que seria muito importante abordar e trazer pessoas qualificadas, porque nós temos muitos ministros, por exemplo, do TST, que gostam da matéria, nós temos desembargadores, nós temos juízes e inúmeros advogados aqui que atuam nessa área. Então, seria importante a gente trazer a Justiça do Trabalho para perto de nós aqui, do direito desportivo, apresentar, mostrar uma nova visão. A ideia seria 2 dias, por quê? O primeiro dia seria uma palestra de abertura, uma aula magna, por exemplo, apesar de não ser um curso, né? Mas seria algo impactante nesse sentido, para abrir o evento, e o dia seguinte seria o dia inteiro de evento. Depois nós teríamos o dia 26 e 27 de outubro, seria um primeiro Congresso Estadual de Direito Esportivo. Esse eu acho que nós precisamos sentar, discutir, trabalhar. Não vai ser fácil fazer ele, tá? E
mas eu acho que é uma ideia que a gente pode ter para outubro, finalzinho de outubro, são datas boas. Eu tentei escolher sempre datas que não caiam em feriado, nem em outros eventos nacionais. Depois, eu estou vendo que o professor Ângelo está nos acompanhando, ele vai falar sobre o evento que vai ser realizado pelo o Congresso do GED, da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Eu vou passar a palavra para ele depois poder falar sobre isso. E e com relação a esse congresso ainda, já para finalizar, tentando ser o mais objetivo possível, a ideia era usar muito o nosso material interno, nos usar para trabalhar sobre isso. Eu acho que isso é muito importante. Tá? No dia 20 de novembro, eu gostaria muito de fazer um webinar sobre racismo. Tá? Eu estou tentando fazer isso desde 2020, sempre dá algum problema. Foi até antes da sua chegada aqui, sabe? Aí depois a gente tentou uma, quando você era da outra comissão ainda, era de igualdade racial, né? Eu confundo às vezes com a de direitos humanos também, que fala, né, sobre de igualdade racial, aí acabou não conseguindo. Mas nesse webinar, eu gostaria de desenvolver aquele projeto contra o racismo, que é uma das nossas matérias que está parada desde 2020, e lançar nesse webinar. Sabe por quê? Muitos fazem esses eventos, mas não levam proposta nenhuma. Ninguém leva proposta para mudar. Eu acho que a gente tinha que pensar nisso para mudar. É aquilo que eu falei. Numa conversa com o Marcelo Carvalho, o Vitor Stanzani aqui, nosso membro honorário, ele falou assim que os juízes mesmo dentro de um campo de futebol não noticiam, ou quando noticiam é muito raro, e são casos que são muito flagrantes que a televisão pegou, por exemplo, que a mídia está em cima, sobre casos de racismo, ignoram isso. E aí eu fui buscar aqui no estado do Espírito Santo, no Tribunal de Justiça daqui, não tem nenhum caso de racismo aqui. Mas o TJDU tem um caso de racismo. Ele tem um caso de racismo que foi um. Acho que você sabe desse caso, né? Sabe? Foi o. Gritaram, fizeram o som de um macaco e depois falaram que é um som de um pitbull. Eu acho que são sons diferentes, mas tudo bem. Tomou conhecimento. Então, eu acho importante a gente desenvolver esse trabalho, lançar esse trabalho. Mas talvez seja importante, por ser uma data tão simbólica, que vai ser no Dia da Consciência Negra, a gente lançar isso. E eu acho que nós temos que aproveitar datas simbólicas. A gente não aproveita datas simbólicas aqui. E em 15 de dezembro, o CDD Day, que seria aquele evento, seria um dia de evento, com a prestação de contas, obviamente, do ano da comissão, de tudo que a gente fez, por óbvio. Alguma questão técnica durante o dia, alguns convidados a gente pode trazer, não seriam muitos, e depois fazer a confraternização com uma partida de futebol no Kleber Andrade. O evento seria no Kleber Andrade, e depois a gente faz um churrasco, alguma questão para confraternização ali, nossa mesmo, e encerrar o ano dessa forma, né? Eu acredito que é isso. Não sei se faltou alguma coisa nesse calendário aqui. Não, primeiro a gente vai finalizar essa questão do calendário, das datas, aprovação. Aprovando, a gente passa para o próximo ponto. Eu queria muito fazer um evento, não sei por que não está aqui, ou eu pulei. Gente, fazer calendário dá um trabalho danado. Em julho, eu pulei o de julho, 27 e 28 de julho, a minha ideia era fazer um evento sobre a justiça desportiva. Nós também nunca conseguimos fazer um evento aqui sobre a justiça desportiva. Ano passado a gente tentou trazer uma sessão do tribunal daqui, do TJD, para realizar num evento desse. Nós também ficamos de tentar a realização de um evento com o STJD fazendo o julgamento aqui. Já teve uma vez em 2017 aquele itinerário, né? Então, acho que seria legal a gente tentar e fazer e desenvolver um evento nesse sentido, porque nós defendemos muito a justiça desportiva, mas não fizemos nenhum evento para isso em si. Nós já fizemos um virtual uma vez, que era a justiça desportiva com relação à pandemia, mas depois não tivemos nada a esse respeito. Então, senhores, eu estou apresentando, e senhora,
Estou apresentando para vocês essa minuta de calendário, senhorita, me perdoe, essa minuta de calendário. Obviamente, pode ser que a gente não consiga cumprir. Pode, existe essa possibilidade. Ou pode ser que a gente substitua, caso veja alguma impossibilidade. Claro. Então, eu gostaria até, Débora, que isso constasse na ata, que isso aqui é uma proposta que pode sofrer modificações, como a gente já fez calendários em 2020 e 2021 e funcionaram. É por isso que eu estou trazendo isso de volta, esse calendário, e que nós possamos nos organizar para o ano inteiro, porque senão a gente não se organiza. Senão a gente fala aqui, vamos fazer um evento, vamos fazer um evento, né? Então, estou colocando a matéria, essa é a discussão, e se alguém quiser opinar ou se manifestar a respeito, fique à vontade. Eu quero opinar. Primeiro, bom dia a todos que estão aqui. O seguinte, em relação a esse webinar sobre racismo, queria só fazer uma complementação, que no final você falou que nunca vem propostas. A gente poderia, é uma ideia da gente fazer uma carta depois desse webinar, deixar registrado as coisas que foram faladas e as propostas, que fique isso registrado através de uma carta, que isso é muito comum nos eventos, para que isso seja divulgado e que o que foi falado possa algum dia fazer parte de algum projeto que seja realizado para que a gente possa obter resultados. Em relação, essa é a minha complementação em relação ao webinar do racismo. Em relação à questão de um evento sobre a justiça desportiva, sendo presencial, eu também acho muito interessante isso daí, e acredito que a gente possa fazer outras interações. Agora que, digamos que a Comissão de Direito Esportivo, ela é vamos chamar assim, ela é uma madrinha do Tribunal de Justiça Desportivo Unificado, ela fica mais fácil de se trazer alguns eventos ou alguma participação, a gente fazer uma sessão de julgamento, pode ser de uma comissão, da primeira comissão, ou até mesmo do tribunal, dentro em um ambiente físico, onde a gente possa demonstrar como que funciona um pouco da justiça desportiva, já que a gente vai ter outros eventos aqui relacionados, por exemplo, como é o evento no TRT do trabalho. Esse evento, se nós conseguirmos, quando nós conseguirmos atingir isso daí, vai ser muito importante, porque a maioria das demandas que acontece hoje na Justiça do Trabalho, alguns juízes são solistas aos clubes e, lógico, aos atletas nem se fala, mas é que para que eles possam entender essas modificações que vêm acontecendo na lei durante esse tempo. Por quê? O mecanismo ele é para rodar. Não adianta você ficar querendo só que o clube, a parte contrária, ele só perca, entendeu? E o atleta da mesma forma. Então, verificar mecanismos que possam acelerar essas demandas e que eles possam estar mais experientes possíveis para quando essas leads chegarem, eles poderem solucionar esses conflitos de uma melhor maneira possível para ambas as partes. Era só isso aí, presidente. Excelente. Alguém mais gostaria de se manifestar? Não? Posso colocar em votação o calendário, então? Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Calendário aprovado. Nós ficamos de discutir no item 2 de pauta, se iríamos criar ou não um comitê organizador de eventos, né, destes eventos. E aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu trouxe para cá, vários se manifestaram, e aí eu gostaria de ver se vocês acham que é interessante, não é? O que você acha, Rony? Olha, eu já havia dado a minha opinião na reunião passada. Pode falar. O comitê Eu seria... queria esse comitê, o- porque assim, Ok. para mim na reunião passada ficou meio aleatório. Entendi, perfeito. Nós criamos um comitê em 2020.
em 2021, nós criamos um comitê para realização de eventos virtuais apenas, né? Até porque, por causa da pandemia. Esse evento era composto, se eu não me engano, por 5 membros de 12 ou 15. Foi numa época que a gente até tinha bastante membro aqui na comissão circulando. E aí, esses 5 membros é que ficavam responsáveis por fazer toda a organização. Então, quando saía lá no final, quem organizou foi o comitê organizador. Então, as decisões ficavam para esse comitê organizador. Não vinha para a pauta para poder perguntar assim, vai ter isso, precisa daquilo. As decisões do comitê, eles tinham poder para seguir. Então, os membros que não queriam participar, aí eles estão cedendo a voz deles para os membros do comitê. Então, assim, e outra coisa que a gente percebeu, botar a comissão inteira para trabalhar, tem muita gente que não trabalha, mas tem muita gente também que pode ajudar de outras frentes. Então, tem esses dois lados, entendeu? O comitê seria mais ou menos isso. Agora, o virtual, por exemplo, ou virtual, esse evento do webinar agora, né, que ele é virtual, o que a gente vai fazer? Se tiver um comitê, ele vai decidir os nomes, ele vai decidir o formato, ele vai fazer todas as tratativas e como já está aprovado no calendário, esse evento, em via de regra, não precisa entrar na pauta para ser discutido o evento. Nós perdemos muito tempo no ano passado discutindo evento. E discutimos um evento que não saiu do papel, que foi esse evento de lançamento do tribunal e do canal de denúncia. Então, a ideia é ter um grupo específico que trabalhe para fazer esses eventos, né? E aí se discutiu muito, mas uns vão trabalhar, outros não. Aí, por exemplo, há quem acha que o outro tem que trabalhar, ou todo mundo tem que trabalhar, não só um grupo só, para não ficar muito em cima de um só. Então, eu acredito que o comitê seria para esse fim específico. Deu para entender a ideia? Então, a minha opinião a respeito sobre essa questão do comitê, o comitê é bastante interessante em alguns eventos, mas não que ele seja uma coisa que tenha que ser imposta para todo o calendário. Por quê? Porque eu acho, na minha opinião, que todos têm que participar. E para que eles participem, às vezes, na fala do presidente aí que falou que tem uns que não trabalham, eu acho que deveria haver a divisão de tarefas, porque, infelizmente, fica muito atordoado aqueles que pegam muitos serviços para fazer. E como aqui nós fazemos um serviço voluntário, nós somos advogados, todos nós temos nossos afazeres. Então, mais que justo que isso seja dividido. Dividido de que forma? Nós verificamos o que precisa ser feito, o comitê até pode fazer isso. Olha, a gente dividiu as tarefas, você ficou com um tipo de tarefa, você vai fazer isso daí. Por quê? Aí a pessoa vai desenvolver aquilo ali. Nem que seja a digitação de uma lista, nem que seja procurar no Google o nome de alguns palestrantes, mas o integrante, o membro da comissão, ele precisa estar integrado a isso. Ele não pode chegar no dia, vai ter o webinar, ele tem que pegar essas datas aqui que foram passadas, ele tem que pelo menos colocar na agenda dele e saber, tem aquilo ali para fazer, tem aquilo ali vai acontecer, no mínimo. Isso, no caso, é a minha opinião que eu acho, entendeu? Uma Olha, maior eu integração. posso dar a minha opinião de quem já organizou praticamente todos esses eventos até hoje. Vamos lá. Primeira vez que nós fizemos esse presencial, que foi o do exemplo do TJDU e do canal de denúncias, que teve divisão de tarefas, não foi o primeiro não, perdão, foi aquele evento de final de ano que nós tivemos aqui, né, que é encerramento dos trabalhos da comissão. A gente dividiu. Nós dividimos e deu errado essa divisão. Uns deixaram de fazer, uns chegaram aqui sem apresentação do slide, porque eu peço assim, inclusive já pedi isso várias vezes no do TJDU e do canal Denúncia, por favor, me apresentem o slide, deixa eu dar uma olhada como é que tá, deixa eu auxiliar, deixa eu mostrar como deve ser mais ou menos, como a gente deve falar, vamos trabalhar juntos. Não mandam, não mandam. Eu não recebi nenhum até hoje. Divisão de tarefas, coffee break.
fizeram um erro absurdo no último lá, que eu tive que arcar até com a maior parte do erro. Contrataram um negócio para 50 pessoas e era para 30, porque falta de atenção, está fazendo aquilo por fazer. Então, nós precisamos de pessoas que estejam bem dedicadas, porque essas que estão bem dedicadas, elas vão se irritar com esses que fazem meia boca nessa divisão de tarefa. Ou a pessoa pega para fazer para valer, ou ela não pega. E para evento, esses eventos têm que ser decididos assim, ó. Convidado tem que ser decidido assim, passagem aérea, como é que vai trazer o cara, tem que ser decidido do dia para a noite. Não dá para ficar o cara, vou ver se acha alguém. Quer um exemplo clássico disso? Marquei uma reunião administrativa com vocês na sexta-feira, na quinta-feira. Marquei até no horário que para mim era ruim, mas eu vi que a maioria podia às 18 horas. Com exceção de quem me justificou a ausência, porque acontece, tivemos 3 pessoas. 3 pessoas para já minutar esse calendário, para já chegar aqui e já está tudo certinho. Quer dizer, isso é um problema, a não ser que se resolva esse problema. E não dá para ficar alguém lá cobrando o tempo todo. Eu, como você disse, eu também tenho outras coisas para fazer e eu sempre entro como um coordenador da situação. Se eu ficar cobrando todo mundo o tempo todo, eu não trabalho. Eu não consigo trabalhar. E não é uma crítica, eu só estou dizendo, isso é a realidade, é isso que acontece. E eu esqueço também, tem muita coisa que eu vou esquecer, porque é muita demanda, muita coisa para fazer. Então é importante que a gente trabalhe sabendo quem é que quer fazer. Agora, não dá para depois um comitê faz, o outro falar assim, estou criticando. Agora, pode ser o seguinte, a gente faz um comitê geral, mas as pessoas podem falar assim, para tal evento eu quero participar. Eu não quero fazer parte do corpo oficial, mas para tal evento eu quero participar. Pode ser assim também, né? Não sei. Quer se manifestar sobre o assunto? Você também que é o cara das lives. Primeiramente aqui, bom dia, né? Eu vejo que estou falando aqui agora com vocês, até quem está também acompanhando a gente lá, o Luiz, que eu estou vendo daqui também. Ô, Gabriel, assim, essa parte de evento, cara, você já conhece um pouquinho o que eu penso a respeito. Eu sou favorável, né, em relação ao comitê, no sentido de que, Rony, só para, né, passar um pouquinho da própria experiência que a gente tem. Quando você fala do comitê, normalmente vão ser exatamente aquelas pessoas que na prática estão trabalhando, estão se dedicando, né? E é uma forma até da gente conseguir, de uma certa forma, acelerar um processo. Pelo menos é a visão que eu tenho, porque como todos ali estamos no sentido de remamos juntos, é uma situação que é simples, igual eu converso com vocês aqui, principalmente com todos que estão aqui na mesa. O nome de convidados é rápido. O que foi? Se vamos fazer isso aqui, posso entrar em contato? Você entra e tal, conheço, até pelo próprio nível de conhecimento que a gente tem na área, né, em termos de mercado também. Então, assim, só para não me alongando muito nessa parte do comitê, né, eu faço parte também de outros comitês e outras instituições, funciona bem exatamente do jeito que eu estou comentando, né? Só para citar um exemplo, vai. No comitê do IBF lá, que faz empreendedorismo e gestão. A gente tem vários outros comitês, a gente conversa entre a gente, tem essa troca entre a gente, e outras pessoas também querem sempre comentar né, e dar opinião e está tudo certo. Mas no comitê funciona muito bem e, assim, acredito que essa ideia que o Gabriel está trazendo aqui agora, né, em relação ao comitê, pelo menos na minha visão, modesta opinião, eu acredito que funciona bem. Enfim, Gabriel, acho que mais ou menos era isso que eu podia comentar aqui. Sabe, por favor. Só um comentário. O professor Júlio Vargas pediu para dizer que ele está no carro com o Dr. Luiz. É o GPS do Luiz. Deixa ninguém bater aí não, doutor. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, colegas. Bom dia ao professor Luiz, que nos acompanha virtualmente. Pegando o gancho aqui do que o doutor Eric falou, e contrapondo ao doutor Rony, lógico, com a máxima vênia, eu sugeriria ir mais além, criar a criação do comitê e, se possível, presidente, você encabeçar esse comitê. Então, inclusive, eu faço até... Em todos os grupos, até para explicar aqui, eu sempre entro como o coordenador todos os grupos eu estou de alguma forma. Eu tento sempre tentar ajudar da melhor forma possível. Não, mesmo porque não faria nem sentido, né? Criar um comitê e o presidente não ter a voz
em cima. Então, eu estou de acordo com a criação do comitê e já me coloco à disposição, inclusive, para trabalhar nele, tá? Se quiser já nomes, já inclusive, porque o comitê, como o doutor Eric bem falou, é uma questão à parte da comissão. A comissão trata de coisas ordinárias, que vêm de demanda de trabalho e a gente faz. O comitê aqui especificamente vai tratar de eventos, então é outra coisa. Não está tratando do direito desportivo, estamos tratando de eventos, até mesmo por ter sido presidente de outras comissões, a gente sabe como é complicado lidar com eventos, né? Assim, pelo nosso calendário que acabamos de aprovar, são eventos ao longo do ano, então todo mês terá um evento, e assim, de magnitude nacional. Então a gente tem que ter um comitê, a gente tem que estar preparado, porque se eu estou me colocando à disposição, quer dizer que eu vou trabalhar para aquilo, eu não vou estar obrigando as pessoas a fazerem parte de um comitê para depois lá na frente, infelizmente não deu, vou tinha audiência hoje, tinha um prazo. A gente sabe que isso acontece, mas a partir do momento que você se coloca à disposição para fazer as coisas, ela tende a fluir, tende a ser de maneira mais assertiva, porque a pessoa está ali se dedicando. Então, presidente, eu concordo com a criação do comitê e desde já me coloco à disposição. Você queria falar ou era só aquela questão do. Quem está virtual gostaria de se manifestar? Gabriel, eu concordo aí com tudo que foi exposto aí pelas pessoas, o calendário, a questão do comitê, eu concordo com tudo que está exposto aí por vocês. O professor Ângelo Vargas gostaria de depois de se manifestar também, Gabriel. A hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Bom, muito bom dia a todos. Peço perdão aqui pelo mau jeito. Nós estamos deslocando o debate do centro da cidade do Rio. Fez a gentileza de me pegar aqui no Praicado. Enfim, é o seguinte, pessoal. Em relação ao nosso evento, já está confirmado, o doutor Gabriel já teve a oportunidade de declinar. Acho que não custa reiterar, não custa lembrar que estamos todos convidados, eu me sinto parte de vocês, eu me sinto bem-vindo, estamos entre nós. O evento da Universidade do Brasil, da Faculdade Nacional de Direito, é também um evento da OAB, da Comissão de Direito Esportivo da OAB do Estado do Espírito Santo, tendo em vista, inclusive, um protocolo de cooperação que nós temos interinstitucional. E estão todos convidados para vir ao Rio de Janeiro, no dia 26 de maio, será uma sexta-feira, e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e a presença dos nossos colegas, dos nossos amigos da OAB do Espírito Santo, só abrilhantaria e envaideceria o nosso corpo docente. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Eu concordo aí com todas as coisas importantes que já foram faladas. Gabriel, uma comissão aguerrida como a vossa, e, sobretudo, uma comissão composta por gente jovem, são todos vocês, é uma comissão que, vez por outra, encontra alguns anteparos, alguns choques, alguns conflitos, não de interesses, que os interesses são coesos, mas conflitos em termos de estratégia. Espírito do parceiro, o espírito do agonismo. Parabenizo a todos. Possibilidades de humildes contributos aí para as empreitadas dos nossos colegas da OAB.
Nossa conexão caiu aqui, eu não sei se vocês ouviram todo, conseguiram ouvir o Não, professor Ângelo Vargas. não. Vocês entraram em algum túnel, alguma coisa assim? Entramos. Foi na hora Vou do passar para ele túnel, novamente aqui. nós não ouvimos nada. Perdão. Desculpe, vocês não ouviram nada do que eu disse? Não. Recebemos o convite, já quero até deixar bem claro que eu estarei presente já no Rio de Janeiro. Ué, na UAB. Isso. Não, OAB não é. Não, eu não salão. Não, é perto do Santos Dumont. Não. Desculpe. Tá. Vou fazer esse tipo de mais de longe, que você consegue ver imagens. Desculpe aí, não é na OAB, Gabriel. É no Salão Nobre da Universidade do Brasil. Então na UFRJ. Isso. Mas eu gostaria de agradecer o convite. Eu sempre me sinto envaidecido de participar convosco das reuniões, mas eu estava ouvindo as discussões de vocês. Vocês têm uma coisa que não volta atrás e que devem aproveitar muito, porque fazem parte, são uma comissão de gente aguerrida, de gente que quer contribuir para a construção do conhecimento, do direito e, obviamente, por consequência da justiça desportiva e da justiça de uma forma geral. E é normal que em ambiente de gente jovens, como é o vosso caso, que estão todos em totalidade, ou grande maioria, muito jovens, é normal que haja não conflitos de interesses, porque os interesses são convergentes em totem, mas que haja conflitos de interesse em termos de estratégia. Então, doutor Gabriel, é normal que haja conflitos entre vós, um não entrega na data, o outro entrega a posteriori, ou esquece um determinado atributo para a realização do Congresso. Na verdade, há um nexo educativo nisso tudo e vamos todos juntos aprendendo juntos e aprendendo aos poucos. Vocês têm uma coisa fulcral e cavalheiro com vocês, para e passo, que é a juventude. E eu tenho certeza que a sociedade do Espírito Santo, sobretudo os operadores do direito e aquelas pessoas que necessitam da tutela, da justiça, contam com o agonismo de vocês. E esse agonismo, que os gregos tanto decantaram, ele é muito mais forte, muito mais profundo e certeiro quando se tem ao nosso lado as sinergias da juventude. Usem bastante isso e contem comigo aqui nas minhas possibilidades de humildes contributos em termos de conhecimento, de ações, também no sentido da divulgação. Vocês sabem que o GED está à disposição de todos os membros do GED. O Luiz Eduardo é professor junto comigo. Estou indo, inclusive, para uma aula de Direito Internacional Desportivo, que é o Direito Desportivo 4 da UFRJ, que é capitaneada pela nossa vice-direção, a doutora Carolina Pisoeiro, e pelo doutor Luiz Eduardo. Vou assistir a aula dos dois, que é a primeira aula do curso. E contem com o GED em termos de divulgação, em termos de sinergias, e, enfim, lembrando que até a bordo, ao lume do protocolo, doutor Gabriel, que temos interinstitucional, nós, GED, e nós, Comissão de Direito Esportivo da OAB Espírito Santo, trabalhamos de forma convergente para a construção do direito desportivo. Estou à disposição de todos, vou continuar aqui na reunião convosco. Obrigado, professor. Não é à toa que o senhor é nosso membro conselheiro. Somos todos jovens e nós precisamos desses conselhos para poder, às vezes, apaziguar, às vezes, nos botar no caminho como uma bússola no norte. Obrigado por continuar como nosso membro conselheiro. É sempre um grande prazer tê-lo aqui, é sempre bom ouvi-lo. E não posso deixar de manifestar que fico aqui com uma certa inveja por não poder participar dessa aula de Direito Esportivo Internacional com o Luiz e a doutora Carolina Pisoeiro, de quem eu gosto muito, só conheço virtualmente, mas
É uma ótima pessoa e uma excelente profissional e professora. Então, não havendo ninguém mais a tratar sobre o assunto, quer alguém manifestar mais alguma coisa? Pode? Presidente, só mencionar ali a presença do meu amigo Luiz Ramos, Bom dia, Luiz. Seja muito grande bem-vindo. expoente do esporte capixaba, meu É um amigo. grande prazer tê-lo aqui conosco, viu? Se quiser sentar aqui à frente, fique à vontade, viu? Tá bom. Sabe, depois pega o nome dele, consta na ata. Eu acho que é muito importante a presença, tá bom? A gente vai constar sua presença aqui na ata para ficar nos anais da casa. Nós que agradecemos a presença. Então, coloco o item 2 da ordem do dia em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Criado, então, o comitê organizador dos eventos. Nesse mesmo ponto, eu entro como coordenador desse comitê. Sávio já se colocou à disposição. Eric. Rony. Débora. Você também? Eu vou abrir depois a quem não está presente. Alguém virtualmente gostaria de participar também desse comitê? Eu gostaria, presidente. Eliara. E Eliara. Só não estão presentes aqui a Juliana, a Daniele e a Roberta, né? É isso aí. Bom, então está formado o comitê. Quem quiser entrar para alguns eventos ou quiser entrar para fazer parte, está aberto também. Bom, item 3 da nossa pauta, a ideia aqui é fazer uma revisão de todos os projetos que estavam pendentes e nós não conseguimos dar seguimento. Vamos lá. Em 2019, um dos primeiros que eu me lembro, foi aquele projeto do incentivo ao estagiário inscrito na ordem, vocês se lembram? A poder sustentar no tribunal desde que ele, de justiça desportiva, desde que ele esteja assistido por algum profissional da área. Eu cheguei a conversar, a casa gostou muito da ideia, até porque o número de pessoas com inscrição na carteira da ordem para estagiário caiu demais, e a ideia era poder também incentivar e fazer um trabalho e trazer esse estagiário para próximo da OAB, né? Só que esse projeto ele acabou não dando seguimento, não por deu algum problema, algum defeito, mas é porque realmente faltou uma certa insistência ou desenvolver melhor o trabalho. Quando nós chegamos aqui em 2019, nós tínhamos aqui uma ideia de só levar, precisamos fazer disso, mas não desenvolvia o projeto em si. Então, ele ficou em aberto e ninguém mais tocou nesse assunto ao longo do tempo, até porque com a pandemia diminuíram-se as atuações, depois voltou virtual e tudo mais. Seria retomar esse projeto. Acho que seria importante, seria um projeto para trazer esse aluno que, se é estagiário, provavelmente ou é bacharel, ainda com até os 2 anos, né, de formado, ou é um acadêmico de direito, então já é uma forma de trazer ele da academia para o tribunal e para a justiça desportiva. A gente bate na porta já mostrando para ele, o tribunal aqui é uma porta de entrada e depois a gente vai abrindo o mundo. Então, desenvolver esse projeto. A minha ideia seria, talvez aqui, eu já vi muita gente fazendo um projeto Adote um Aluno. Poderíamos ter aqui um projeto Adote um estagiário, no sentido de que alguém da comissão poderia ser esse tutor. Sem contar que no Tribunal de Justiça Esportiva Unificado a gente consegue colocar ele para atuar com muita mais facilidade. E acho que vai ser bom para o próprio tribunal ter mais pessoas. Ele já se forma, já pega a carteira da ordem e já começa a trabalhar no tribunal já familiarizado com aquela matéria. Então, acho que nós deveríamos retomar com esse projeto do estagiário, com carteira da ordem, né, obviamente, que é a partir do 7º período. O que vocês acham?
principalmente o Rony, eu acho que é o mais antigo aqui da mesa. Eu acho que é o mais antigo aqui dessa época. De 2019, só você é remanescente, né? Eu e você, né? Vamos retomar esse projeto? Vamos. Acho uma excelente ideia. Vamos retomar assim esse projeto, com estagiário. E agora, como a gente voltou a afirmar, como a comissão ela é madrinha, né, do Tribunal Esportivo Unificado, fica mais fácil a gente fazer essa cooperação entre esses dois trâmites aí, tribunal e comissão. A gente também trabalhava muito num projeto de fazer propaganda de valorização da advocacia desportiva, né? Eu acho que nós nunca conseguimos colocar em prática esse projeto. Gabriel, só o detalhe do Podem falar, quem quiser estagiário, falar, pode falar. só a questão do estagiário, inclusive a gente pode desenvolver esse projeto, né? Primeiro ele entra, as portas se abrem para ele para o Tribunal de Justiça Unificado e depois, com o êxito e com os resultados, a gente pode até passar essa ideia para o Tribunal de Justiça Desportivo do Futebol, que lá precisa também. Lá só tem a Rita. Nós devemos levar para Entendeu? lá também. Exatamente. Não é só Vai para ser cá, é muito para lá bom. também. Tem que Não, levar para os falei dois. o projeto piloto aqui, porque aqui fica mais fácil da gente já decidir, resolver como que é. E lá fica uma coisa assim, que a gente vai conseguir introduzir lá. Mas se a gente já tiver um projeto, no caso, projeto, assim, algo que já está funcionando e dando resultado, consequentemente, eles vão aderir isso lá. Eu acho que nós devemos sempre dar um pontapé inicial Sim. aqui, justamente. Eu vou aproveitar até a fala do professor Ângelo. Nós somos mais jovens e mais modernos nesse ponto. A gente tem que ter um pensamento um pouco mais progressista, no sentido de que devemos levar boas ideias. Sim. Às vezes as coisas ficam sempre a mesma coisa e não mudam. Então, vamos dar um pontapé inicial aqui para ir mudando devagarzinho. Não vai ser do dia para a noite, obviamente, que a gente vai conseguir mudar absolutamente nada. Mas vamos tentar aos poucos e mudando. Já mudou muita coisa lá do próprio tribunal já mudou. Eu posso dizer que já estou lá há muito tempo. Então, esse projeto eu acho que seria muito bom para aproximar as pessoas do tribunal, para deixar o tribunal ainda mais público, para as pessoas terem visibilidade do que acontece ali, porque muita gente não sabe exatamente o que acontece lá e acha que são decisões internas. E aí é contrário ao que é a própria justiça desportiva, né? Inclusive, uma parte aqui que antes da criação dessa, já que você tocou no assunto, eu tenho que fazer essa parte. Antes da criação dessa comissão de 2019, a casa não tinha conhecimento muito do Tribunal Desportivo, não, de futebol. Então, com os nossos ofícios, com as nossas entradas, talvez não interferência, mas com as nossas solicitações, eu acho que deu uma organizada melhor lá, para que eles pudessem enxergar mais a ponto de só ter advogados e colocando quadro com pessoas com melhor notório saber jurídico para estar lá. E isso, acho que desde quando a gente entrou aqui, são questionamentos que em janeiro, logo no primeiro ano da comissão, a gente bateu muito em cima disso e, graças a Deus, a gente conseguiu uma penetração boa lá. Grande parte dos auditores lá já passaram por aqui, a gente tem uma integração muito grande. O presidente, até pegando o ensejo, fazer até o convite. Enquanto diretor de esporte, doutor Eric fazendo parte da diretoria também, até porque o doutor Rony falou uma coisa que é verdade. Eu estou no TJD e não vejo muita atuação de advogados lá. E os advogados que vão, todo respeito, os que vão sustentar lá virtualmente, eles não têm o conhecimento específico da matéria. Então, às vezes, faz uma defesa genérica ou de qualquer jeito e acaba até prejudicando o atleta, prejudicando o clube. Então, a parceria com a CAIS nesse sentido, da diretoria de esporte, iria também dar visibilidade maior ao TJDU, para que, inclusive, julgasse os campeonatos que são desenvolvidos pela Caixa, entendeu?
Então, eu acho que, além desse projeto do estagiário, que eu acho que vem a calhar com tudo que a gente está falando, com tudo que a gente está planejando aqui, esse convênio, a volta do convênio, né, que na verdade antigamente era só para futebol, até onde eu tenho ciência e data era somente futebol. Agora vai se ampliar para todos os esportes da OAB, do futebol masculino, futebol feminino, inclusive, tá? Então, concordo com o que vocês estão falando a respeito dessa questão e venho ampliar para a gente fazer esse convênio o quanto antes, sair noticiando tudo. Doutor, Era só futebol mesmo. essa situação aí do convênio, eu concordo, eu acho muito interessante. Inclusive, eu acredito que para que isso dê certo, a gente tem que ter um calendário anual dessas competições para que as comissões e o Tribunal Pleno esteja apto a estar ciente dessas competições. E, principalmente, antes dessas competições, a gente teria que sentar e conversar, meio que uma espécie de arbitral, para que as decisões do tribunal sejam mantidas e sejam seguidas. Porque houve um campeonato onde o Tribunal Unificado ele chegou a ventilar a participação dele e não foi muito feliz essa situação, porque o tribunal ele teve uma decisão, uma ótica, e eles lá, por conta própria, fizeram um acordo entre eles, entendeu? Então, tem que ser algo assim muito positivo, para que a gente não entre em controvérsias. Né, Gabriel? E se me permite, até que você comentou agora sobre esse campeonato, até da CAS, lá isso foi em 2021. Eu lembro bem que até eu ia ser o relator do processo, né, lá do campeonato masculino de futebol. A gente tinha Entendeu? oportunidade até de parar o campeonato, então é complicado. E aí até um pouquinho antes já estava com a decisão, enfim, pronta, aí houve esse acordo entre as partes e aí, né, literalmente seguiu o jogo. Então, assim, só é importante ter essa forma de atuação em conjunto, realmente, enfim, para que a gente consiga estreitar esses laços, mas de uma forma que a gente consiga ter um prosseguimento normal, né, em relação a essa parte processual mesmo. Mas, assim, mas como você comentou, é super válido. Eu acho que realmente seria um caminho interessante para a gente poder prosseguir nesse sentido. Gabriel? Mais alguém gostaria de se manifestar? Não, acho isso muito importante. Sabe, isso que você me falou é uma das coisas que mais me assustaram na justiça desportiva, é pessoas que entram lá e não sabem o que estão fazendo. Ou na hora de uma sustentação, eu já ouvi, aí na época eu era auditor, falando, eu caí de paraquedas aqui. Caí de paraquedas. Eu gostaria de saber se essa pessoa, quando vai no Tribunal de Justiça, ou no TRT, fazer sustentação oral, ele fala, caí de paraquedas aqui, senhores desembargadores. Tem nem tomar tinta. Gostaria muito de saber se eles falam isso. Então, assim, é preciso ter duas vertentes que desde 2019 a gente trabalha aqui. A primeira é qualificação desse profissional e a justiça desportiva precisa deixar de ser um hobby. Justiça desportiva é um hobby, tá? A justiça desportiva hoje é um hobby para advogados. Tanto é um hobby que, se você colocar em horário de expediente aqui no Espírito Santo, ninguém faz. Todo mundo diz que não quer ir, tem que ser após as 19 horas. Ninguém tira um espaço do seu dia de trabalho para participar de uma sessão. É um hobby. O dia que ela deixar de ser um hobby para a advocacia, e aí essa mentalidade precisa mudar, e eu acho que cabe a nós mudarmos isso, é importante. Porque na hora de aparecer de um julgamento importante, vários aparecem, vários dão entrevista, julgamento isso, os caras, aí o cara fala, sou auditor do tribunal, enche até o peito para falar, mas trabalhar mesmo, às vezes o cara nem... Então, assim, Sávio é de uma nova geração lá do tribunal, como eu também sou de uma nova geração do tribunal. O Rony é advogado de clubes há algum tempo, não é, Rony? Então também está no tribunal há muito tempo. Eu e o Sávio, por exemplo, somos de uma geração que veio para dar uma oxigenada no tribunal, mudar um pouco o ponto de vista. Não é à toa que o Sávio vai sair indicado agora no TJDU também. Tá? Quarta-feira a gente vai fazer essa reunião, mas isso é importante, qualificar. E é por isso que um evento sobre a justiça desportiva ela é importante,
para justamente quebrar esse estigma de que é um hobby. É um hobby profissional, vamos dizer assim. É uma crítica dura, eu faço isso, algumas pessoas não gostam, mas é verdade. Porque não paga, porque não tem remuneração. Eu gostaria de saber, por exemplo, se fosse pago, se houvesse remuneração mensal, se o pessoal ia falar que não dava para ir em tal horário. Se, tem gente que só quer fazer o virtual agora e não aceita nem vir mais aqui na federação, por exemplo, fazer o negócio. Mas e se fosse pago, será que viria? Então, isso é uma questão importante de ser. É uma reflexão que a gente precisa fazer. E é uma reflexão que a gente precisa propor. E é um evento que deveria ser feito presencial até com filmagem para fora, mas para a gente apresentar um outro mundo. Porque quando a gente muda isso, a gente muda o esporte. A gente aumenta o profissionalismo. A gente tem que defender o profissionalismo. E o tribunal ele tem que ser profissional para funcionar autônomo, independente e profissional. Mas muita coisa vem mudando, porque Sim, o que a mudança ela é acontece? gradual, inclusive, Sim, né? só o fato de qualquer um não poder mais fazer defesa no tribunal, estou falando do tribunal de juiz do futebol. Mas isso O caso que eu partiu, falo, isso partiu de partiu quem? daqui. O É. presidente ia lá, ele queria fazer defesa, ele se achava, tinha presidente de clube que não, que isso seja um fato notório, mas é que já estavam chamando ele de excelência, de doutor, ele sem Isso é um absurdo. precisar. E ele Isso é um defendia e absurdo. ele questionava, aí era complicado. Então, a E partir do quando momento. cortaram a palavra, eles ficavam indignados. É, Eu acho que você sabe muito bem. sim. Aí, quando começou a falar, olha, defesa agora só do próprio atleta, do menor assistido por um dativo, ou então você é acompanhado do advogado. Aí pronto, aí eles começaram a se mexer. E nisso que eles começam a se mexer, a gente que tem uma visão maior, se começa a abrir áreas para que o direito esportivo possa entrar com os advogados. Por quê? Eu não faço defesa de gratuita lá, de jeito nenhum. Não faço. Então, eles começam a procurar, pô, tem que fazer. E às vezes, o advogado ele tem medo de falar isso. Ele mesmo, talvez, na maioria das situações, ele é o grande culpado, porque ele não cobra, ele não exerce o direito dele de falar, não, eu faço por isso. E fala que o determinado clube, o determinado atleta está errado. Eu vou amenizar, vou tentar ver o que dá para fazer. Então, isso é uma coisa que está melhorando. Só que o tribunal, é o que eu falo, existe um divisor de águas aí antes de 2019 e depois de 2019. Mudou muita gente, a cabeça mudou, entendeu? Então tem muita gente boa. Tá lá quem quer fazer algo. E eu acho que isso é uma coisa assim, que se a gente estruturar melhor ainda, mais ainda, a gente vai abrindo mercado de trabalho para outras pessoas. Não só para aqui, para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. É profissionalizar com uma tabela de honorários e determinados outros Isso. itens aí que a gente vai conseguir Doutor fazer. Rony, só para complementar, a questão dos advogados participarem de sessões, advogados mesmos, começou com o TJDU. Porque lá, inclusive, teve até um clube que me procurou, eles contrataram uma advogada mesmo para fazer a defesa. Exatamente. E olha que é amador. Clube de futsal ainda. Uma O questão futsal, amadora. que a gente sabe das dificuldades de organização, de trabalho. Que eu estava até no evento do futsal, conversando agora um pouco com o Eric, eles me falaram, olha, a gente depende ainda também para os jovens de patrocínio, ou seja, dinheiro é difícil. E eles foram e contrataram uma advogada que fez uma excelente defesa, viu? Eu vou deixar aqui também o registrado. Você conhece ela, eu fugi o nome aqui. Eu acho que foi a doutora Aline. Mas vou fazer um registro que, pelo menos, eu me recordo da defesa. Foi uma excelente defesa. Defesas que eu não costumo ver no Tribunal do Futebol. E houve a contratação. E eu acho inadmissível você não querer contratar um advogado. Outra, nós estamos aqui na OAB. Eu vou defender o quê? O mínimo que eu tenho que fazer. Por quê? Porque se eu defendo a contratação do advogado, é porque eu quero qualificação. Agora, não adianta o advogado chegar lá e me falar que caiu de paraquedas. Então, o que adianta eu? Passa até vergonha. Então, você tem que qualificar. E aí, eu até fiz uma pergunta: e o senhor está preparado para atuar numa área que o senhor não atua, que caiu, porque ele justificou que ele estava em casa, chamaram ele entrou. Então, assim, eu falei: o senhor está preparado para defender realmente os interesses do clube, do seu cliente? Era um clube na época, mas eu falei cliente.
Isso é complicado. Isso é complicado. Então, eu acho que a gente deve voltar mais nesse ano, nesse projeto de valorização da advocacia, que a gente adotou muito em 2019. Um ponto importante, tabela de honorários. Nós já conversamos com o RISC no dia da nossa posse. Então, dia 28 agora, eu vou, na sessão do Conselho Estadual, fazer a defesa da tabela de honorários. Então, tendo uma tabela de honorários, gente, tem estados que não têm. Dia 28 de abril. Eu vou vir, parece que é 14 horas. Eu venho aqui fazer a defesa para que essa tabela entre o mais rápido possível, porque se você já tem uma tabela, você já mostra, nós reconhecemos essa profissão e é uma profissão que tem que ter o mínimo de pagamento é X. Então, advogado, por quê? Porque eu mais chego lá, era advogado perdido. É paradigma, né? Vai ficar ali. Sim, e era advogado perdido que não sabia o que cobrar, cobrava X. Eu vou ser sincero, eu quando cheguei eu não sabia. Eu não sabia quanto cobrar, é óbvio, porque eu não sei exatamente, eu não sei. E aí você faz uma concorrência desleal até com outro colega. Então a tabela de honorários ela serve justamente para fazer esse equilíbrio, né? Fazer propagandas para a contratação de advogados. Você lembra? Ficamos de fazer algumas e isso não andou. Eu acho que nós deveríamos voltar nisso. E a contratação do advogado não só na justiça esportiva, a gente tem que ser amplos, né? Para tudo. Então acho que nós devemos voltar com esse trabalho para esse ano. Né? Eu fiz um levantamento aqui de uma prestação de contas que a gente fez em 2019, que foi tentar fazer de tudo para mostrar ao advogado a área do direito esportivo. Teve a recriação do Tribunal de Justiça Esportiva Unificado, a inclusão da advocacia na tabela de honorários, a qualificação do advogado, porque a gente conseguiu na época um desconto com o curso de direito esportivo do IDC. Foi um curso de 20, foi um desconto de 20%. O curso era bem melhor, né? Estimular a prática dos estagiários, que foi o que eu falei agora há pouco, a criação do juizado especial do torcedor. Eu recebi a informação que o TJS negou o nosso pedido. Tá? Houve uma negativa de pedido. Eu vou pegar esse documento, vou analisar esse documento e vou trazer para revisão da comissão, se a gente vai fazer alguma coisa ou simplesmente vai aceitar pelos argumentos que foram apresentados. Então, a informação que eu recebi é que foi negado, tá? Às vezes é por causa de falta de conhecimento. Não foi Então, isso, talvez nós precisamos rever isso. Então, provavelmente, isso, como eu não recebi oficialmente, eu não pautei hoje para a gente discutir. Mas isso é uma coisa que a gente precisa discutir. Eu acho que nós não devemos jogar a toalha tão facilmente, né? A criação de propagandas estimulando a participação de advogados nos tribunais, foi o que eu falei aqui agora. E também a proposição de estudos técnicos. Nós deixamos de fazer estudos técnicos aqui. A gente chegou a fazer naquele ano a vaquejada, se era esporte ou não, estava super na moda aquilo, com direito dos animais, havia, né, uma correlação com direito ambiental, né, e se o peão era atleta ou não, né? E foi legal, porque a vaquejada foi tida como esporte e o peão como atleta, né, foi a nossa conclusão, né? Também pensamos na ideia de uma Câmara de Resolução de Disputas Esportivas no âmbito do Estado do Espírito Santo. O cara que vai no touro. Peão? Não é peão, não é outro nome. Ele é atleta e tem uma lei específica. Peão. Olha, há quem discute se o esporte é esporte. Por que não ter se alguém que sobe em cima de um... Várias competições do Brasil. Mas o esporte também, tem gente que fala que não é esporte. O xadrez também, tem gente que fala que não é esporte. Federação aqui. Entendeu? Em Bento Ferreira, Federação Brasileira. Então, pois é. Mas eu acho que já estão pedindo isso há bastante tempo, porque eu já ouvi falar isso e não faziam, não organizavam. E para você ter uma noção, eu sempre gosto de falar isso, eu falo isso sempre para os meus alunos. Você sabia que no xadrez, se você não bater no relógio quando você faz a jogada, é infração disciplinar e você perde o jogo? Você tem que dar o tempo do adversário. Não. Aquele tempo é para dizer que você diminuiu a jogada. É para que a sua jogada foi mais rápida que a dele e ele tem que agir com velocidade. Ele tem que pensar rápido no jogo. Ele não pode ficar lá demorando. Não há um tempo específico, mas quanto mais ele demora, pior é para ele. E seria fazer também uma análise de problemas sociais e esportivos. Eu acho que a gente faz pouco aqui. Entendeu? A gente faz pouco essas análises.
Acho que a gente deveria pegar alguns conceitos passados e voltar a trabalhar. Claro, muita coisa disso aqui teve uma mudança com a pandemia. A gente teve que mudar foco, mudar pensamento, mudar tudo. Mas eu acho que isso aqui seria importante a gente Você pode voltar. repetir ali o último tópico? Claro. Análise de problemas sociais e desportivos. Por exemplo, o futsal tem algum problema com a prática do esporte? Há problemas de violência, por exemplo, não deixa de ser um problema social que está ligado ao desporto. Mas olha só, essa questão aí, eu acho que nós fomos memoráveis quando houve a situação, eu acho que nunca foi visto isso em um tribunal. Quando a gente pega, eu estou falando da destinação dos emolumentos, das verbas e multas do Tribunal Unificado para projetos sociais. Não, mas não seria isso, Né? exatamente. Porque ali, a gente, dessa forma aí, eu acho que até o Tribunal de Justiça Desportivo de Futebol, eu não sei se ele já faz, posso até tomar uma gafe aqui, mas ele deveria usar como parâmetro o unificado. E quando um clube tem uma multa, não é para o tribunal, se ele destinasse aquilo ali para um projeto social, eu acho que seria essa muito nossa, mais bem-vindo. eu acho que essa entendeu? nossa sacada, vamos lá, só para diferenciar, essa nossa sacada do tribunal de verbas nunca ficar com a OAB, que isso foi um problema. A OAB não pode ficar com dinheiro, legal. problema Então, o que a gente vai fazer? Vamos doar. Então, a gente doa incentivando entidades carentes que vão desenvolver aqui um determinado esporte. E quem paga a multa não se sente tão ofendido. Exato. E a multa é obrigatória por lei, então também a gente não pode deixar de cobrar. Então, existe esse equilíbrio. Então, a gente doa esse dinheiro para produzir novos jovens no Mas o futuro, que eu né? quero dizer é o seguinte: se o Tribunal de Justiça de Futebol, que teria muito mais recurso e aplica muito mais multas, se ele destinasse isso a projetos sociais, ele estaria fazendo uma coisa assim, muito pelo social. Ah, com certeza, com certeza. Eu acho também. Mas essa análise de problemas sociais, só para fazer essa diferença, é situações que a gente está enfrentando, problemas, evasão escolar que não está aliada ao desporto, esse tipo de coisa. Então, a gente teria que ver esses problemas, estudar isso. Isso são fenômenos sociais que a gente precisa entender para colocar. Então, eu já resumi praticamente o ano inteiro de 2019 aqui, como se fosse só isso, né? Vocês acham que a gente deve retomar essas questões? Tem a questão de estudos também, né? De pareceres. Gabriel, eu acho que assim, a gente já tem um monte de projeto. Mas então a gente precisa arquivar isso aqui. Então, ou a gente não faz, mas quais são os muitos projetos que nós temos? 2019, 2020, 2021, 2022, a gente vai sair daqui amanhã. Desculpa. Mas essa era a ideia, por isso que seria bom que todo mundo chegasse cedo, no horário. Mas assim, eu acho que Não, o ano já está bem movimentado para a já gente. tá bem movimentado, já Agora, tem bastante isso daí coisa. não quer dizer que vai ficar. A gente tem esses projetos. Gente, a gente tem vários problemas que a gente precisa ser resolvidos. Isso para mim é muito óbvio. Bom, O Gabriel, só se me permite aqui e muita parte. coisa foi concluída também. Tem isso também. Em 2020, muita coisa foi concluída, mas tem coisas que estão em aberto. Não, mas só, por exemplo, não, mas assim, só... Mas não são paralelas, não pode ser paralela, ela é da comissão. Sim, vai desenvolvendo paralelamente. Sim, mas são os projetos que precisam voltar para a pauta. É isso que eu estou dizendo. Mas, Já tem coisa Mas o que é muita coisa? Você tem um evento para cada mês. Não, evento é uma coisa, matéria é matéria. Por isso que eu não quero ficar mais trazendo eventos para cá. Você tem um evento para cada mês para ser planejado, para ser feito, para ser concluído. Sim. Aí você tem um livro. Mas eu não. Não, que livro? Não, no livro não foi discutido o livro. O livro não está em pauta, nem em pauta tá. O livro é impossível. Não, eu sei, mas o livro não entrou em pauta. Sabe por quê? O livro não é inviável fazer. Eu vou ser muito sincero, eu não tenho como assumir essa questão do livro. Alguém aqui tem como assumir isso? Eu não tenho. Eu não tenho como fazer. Para mim é inviável.
Eu já assumi coisas aqui que, para mim, eu já vi que era impossível. É. Eu não tenho como assumir. Deixa eu acho talvez. Deixa eu. Não, estou complementando só aqui. Até quando você fala em paralelo, né, Débora, vê se eu estou entendendo aqui, Gabriel, só para deixar assim, por exemplo, entrando só na nossa seara aqui de 2019, quando você fala em valorização da advocacia desportiva, isso é uma valorização de uma forma que isso é um movimento constante. Quando a gente comenta isso é uma coisa constante que é algo que a gente vai ter que fazer sempre, até para a nossa valorização. Então, isso, por exemplo, é um projeto que é somente válido a gente continuar, porque é uma constante. Da mesma forma, da negativa lá do tribunal, é algo também que, como surgiu agora, foi de lá, mas veio agora, a gente trabalha. Então, assim, talvez, Débora, como não tendo essa adição de tantas novidades em termos de projeto, pegar, a gente conseguir ter essa sabedoria e olhar, em termos de projetos anteriores, o que é o constante que vem ao longo do tempo, que a gente vai ter que ter sempre isso, por exemplo, igual essa negativa agora, que é uma coisa bem específica, que foi o de 2019, mas aconteceu agora, aí sim a gente tem que retomar para poder pensar. Mas seria o que eu penso assim, né? Deixa só eu completar agora. Eu entendo a situação, o susto que a Débora tomou e a complementação do Érico, mas eu também entendo o Gabriel no seguinte sentido. Isso daí foi pautado. Vou ali parar nos estudos sociais. Os estudos sociais, desde quando eu estou aqui, a gente tem esses grupos de estudos do direito desportivo que falam da seguinte forma: como que, por exemplo, igual ele falou, a evasão escolar. Tem exemplos hoje em dia que está acontecendo muito em escola, quem tem filho pequeno, igual eu, não é tão pequeno assim, mas ainda está em escola, que é o pessoal entrar e começar a tirar e começar a fazer essas bobeiras. Então, a gente dá medo em todo mundo. Ontem foi na UFES, não quero nem entrar. Não teve, mas isso daí está inserido numa doença do século, que é a depressão. Isso aí a gente vai ter que conviver com certas situações dessa forma. Então, quando ele fala isso daí, ele quer dizer, eu acredito que é o seguinte, é o que o esporte pode fazer para diminuir essas mazelas que acontecem aí. Mas aí entra, sim, mas aí entra a seguinte situação. Nós temos, quando a gente faz um calendário, a gente hoje está aqui, a gente já aprovou um calendário de eventos, certo? E agora, futuramente, nas nossas reuniões, a gente não se fala mais em calendário. Agora a gente vai começar a trabalhar. Trabalhar em quê? Então, ele está tirando, ele verificou os projetos que não foram colocados em prática no passado, que é a delegacia do torcedor, que agora foi negada, o juizado do torcedor, não é isso? Esses detalhes aí, e está trazendo à tona. Falar, o que a gente vai fazer com isso daqui? A gente vai ou não vai, Débora? Vamos melhorar? Não vamos? O que a gente vai fazer? E vai colocar em votação. Talvez, se hoje aqui que a gente está numa uma reunião híbrida, a gente não conseguir fazer isso, a gente pode deixar e sobrepor lá na frente, que dê uma dilação de prazo para a gente que possa se situar também. Mas o que eu quis dizer é que, assim, é isso que o Eric falou, entendeu? É uma coisa que você vai fazer ao longo. Isso. Não é uma coisa que você vai fazer ali, Hoje. vai parar, entendeu? Igual esse negócio do estagiário. Você vai fazer. Vai fazer hoje, vai fazer o ano que vem, você vai fazer daqui a 2 anos. Entendeu? Porque também não adianta você fazer só hoje, entendeu? Mas tem que fazer o start, tem que dar o start. Vocês não fizeram start lá atrás, né? Não demos o start. Nós organizamos tudo, mas não foi um projeto palpável para levar para a diretoria. Não houve deferimento nem indeferimento. A gente fez muita E outra, coisa. 2019 foi um ano de mudança de gestão. Tiveram algum... Não, nós tivemos debate, discussão, nós temos uma minuta. Mas, por exemplo, eu fui ouvindo coisas ao longo desses anos que foi amadurecendo uma ideia. Por exemplo, adote um estagiário, seria um programa. Isso não existia na época. Vocês fizeram ali um minuto. É Temos pegar isso aí, não. É pegar isso aí. Já tem a ideia. Mas já a tem a ideia é ideia essa. constituída, né? Mas a ideia é essa. Mas a ideia é essa, é continuar o que parou. Por exemplo, a gente já tinha várias propagandas desenhadas. O Raul, não sei se você se lembra do Raul, ele desenhou as propagandas, mas ninguém botou para divulgar, para vincular, ninguém fez isso. Na hora que a gente foi fazer, porque foi mudando o ano, as pessoas foram passando e esquecia coisa do passado. Aí fica em aberto.
É porque a questão da divulgação, eu lembro o que foi. Por que antigamente era o seguinte, teve uma época, a gente bate naquela situação ali de divulgação da comissão. A gente, hoje, a gente sabe, tem os motivos, que não tem como controlar todos, mas a gente não tem um Instagram da comissão. Então, essa divulgação, esse contato com a sociedade, ele fica meio que... Fica capenga hoje em dia. Não, ele fica prejudicado. Talvez, talvez a gente possa fazer de que forma? A gente possa, futuramente, a gente possa discutir, possa colocar em pauta, conversando aí com o Gabriel, ver também qual é a opinião dele, de isso ser feito através do tribunal, porque o tribunal, eu acredito que não vai ter nenhuma restrição para que possa ter Isso. Exatamente. Isso. Aí a gente pode fazer um apanha, pode fazer um gancho, pode falar quem são os auditores. Não. A gente pode falar. A gente vai falar quem são os auditores, vai falar quem são, como que acontece, de onde surgiu, a gente contar a história. Automaticamente a gente puxa a comissão para dentro. A comissão está sendo puxada ali. Mas eu até acho interessante da comissão Não. conflitar. Não. Exatamente. Eu falo assim, houve a reunião, lá foi a doutora Débora, deu a ideia disso. Beleza. É uma notícia. Mas eu acho interessante aqui, só complementando aqui rapidamente, o Débora também, essa parte das conexões, Gabriel. Por exemplo, a gente comenta da parte social, né? E das outras áreas de conhecimento, por exemplo, educação física. Dando exemplo, educação física é uma coisa que eu tenho participação agora, e você também conhece bem sobre o assunto. Também. É verdade. Eu tenho uma amiga minha, por exemplo, uma professora da UFSC, que tem um trabalho muito interessante lá da Grupa. Vocês conhecem que o trabalho da Grupa que tem lá, enfim. Grupa? Grupa. Não é Grupa? É Grupa. É bem interessante, ela é doutora lá, agora abriu mestrado lá, eu vou até tomar café com ela amanhã. Então, assim, são detalhes, porque ela faz um trabalho muito importante da diversidade, das meninas no esporte, é muito interessante. Então, quando você comenta, Gabriel, da própria parte social, e para esse ano que você está falando sobre isso, é automaticamente uma conexão. E ao conversar com ela lá, o que pode fazer junto já esse ano, mas que pode trazer algo que vem lá de trás, 2019, para fazer. Então, eu acho que a gente consegue fazer esse vínculo e ter essa conexão para trazer talvez temas que foram passados lá atrás, mas a gente consiga já, com o movimento desse ano, de evento desse ano, fazer. Então, você está falando, então, para a gente pegar algo que já está construído e a gente somente dar o nosso apoio aqui, é isso? Não é isso. É que, por exemplo, algo foi em 2019, né? Você teve a ideia aqui. Mas para esse ano 2022, a gente já tem agora aqui, no começo a gente conversou, de eventos como tributário, vai ter colocação. Então, eventos desse ano, e com pessoas que a gente vai trazer para esses eventos desse ano, que eu estou comentando nesse sentido, já traz movimentos de 2019, 2020 para fazer esse ano. Então, automaticamente já vão ter sendo coisas do passado que vão ser feitas agora, mas já estão dentro do calendário atual. Para não pensar até que é uma demanda nova. Então, a gente consegue. Eu acho que nesse sentido... A comissão, pensando então, assim- ela estaria fazendo a gestão disso daí, né? Ela estaria... os projetos estão ali e a gente vai fazendo a gestão. Olha, agora a melhora do estagiário, melhora daquilo ali, aprimorando. Bem feito. Mas não adianta a gente botar em... Não adianta a gente botar em pauta e esquecer, porque se a gente esquecer, vão pegar as atas do passado, pô, os caras fizeram isso. E o que fizeram depois? Nada. Morreu. Então, efetivamente, os caras têm boas ideias, mas não botam em prática. O que adianta? Aí não funciona. Agora, eu troco projetos, eu troco com certeza matérias por eventos, por exemplo. Eu desisto de um calendário anual para só focar em matéria, porque eu acho que isso aqui vai ficar. Mas tem que dar o start. Eu nunca vi ninguém fazendo esse negócio do estagiário. Em lugar nenhum eu vi alguém fazendo isso. Então, assim, vamos fazer o diferente, gente. Só que, assim, se só ficar em evento, todo mundo faz evento. Tem temas aqui que são até batidos, inclusive. Então, vamos fazer o seguinte, Gabriel. Vamos fazer o tema, por exemplo. A gente faz, a doutora Débora falou. Olha só. Vamos fazer a gente pega, bota isso daí. A gente dá um prazo. Até agosto a gente... Até... Não, gente, qual é a minha ideia? É o seguinte, eu estou apontando para vocês várias coisas que a gente pode fazer. Sabe por quê? Eu estou cansado de mandar lá no grupo. Alguém tem algum item para incluir na ordem do dia? Ninguém fala nada. Eu acho que só a Débora fala, tem um evento tal. Acho que ninguém fala mais nada. O Sábio já me falou umas outras coisas também. Cara, tá aqui um monte de ideia, ó. Um monte de coisa em aberto. Pega uma das coisas que a gente conversou. Pô,
Rony, estou vendo que tem um problema nesse negócio de presidente lá, os caras já mandaram um ofício, estou sentindo falta de valorização da advocacia. Vamos pensar em uma propaganda para fazer? Pô, vamos resgatar o que o Raul fez lá atrás, vamos ver se dá para a gente dar uma melhorada, atualizada e botar? É isso, gente. A gente tem que pegar. A gente tem muita gente que dá para fazer isso. É isso que eu tô. Aí tem que dividir tarefa. Aí tem que dividir função. Cada um tem que focar em alguma coisa. Eu me comprometo ao estagiário. Por que que eu estou te Não, falando isso? a questão. Porque a questão do presidente, eu não. Você entrar em outro tribunal, no caso assim, e palpitando, valorização, então fica parecendo até que é meio suspeito. Não, porque isso é um programa. exatamente. Veja, é um programa. Você não pode ir lá. Na verdade, você não deve nem entrar em tribunal. A ideia é, por exemplo, você é advogado de clube. Você chega para o Rio Branco e fala, Rio Branco, hoje eu estou dando todo o suporte, está aqui, e estou treinando fulano, que é estagiário registrado. Na hora que chegar lá, eu vou estar na sessão apoiando ele, passando as... Aí a gente faz uma outra coisa, não é com o tribunal. O tribunal tem que ver o trabalho. A gente não tem que bater na porta e falar, tribunal, vocês têm que fazer isso. E às vezes nem faz, porque a gente está batendo na porta. Quando ele vê que é eficiente e está rodando gente ali, aí ele pode querer. Ele tem deficiência de dativo. Esse cara vira um dativo depois. Não, mas olha só, tem que tomar cuidado também, porque o clube aqui, ele funciona da seguinte forma. Tem um estagiário. Aí, se eu falar da forma como você falou, ele vai falar bem assim, pô, mas então não é você que está fazendo, o estagiário Não, vai fazer. aí você tem que falar que existe esse Entendeu? programa. Aí, É. aí a gente tem que lançar o É. programa. Aí É. tem que lançar o programa. Entendeu? Eu pensei na questão do estagiário, por exemplo, lá no Tribunal Desportivo tem o Alexandre Cavalcante, o Pezão, Pô, que ele vive lá pedindo que ele mas fosse dativo. vamos fazer o seguinte, só pra... Aí só finalizando, eu pensei que o estagiário seria o seguinte: toda sessão teria um dativo. Teria um dativo. Lá no tribunal, qualquer um, tem que ter um dativo lá à disposição, tem que ter. E teria também um estagiário que entrasse. Mas quais são as condições que o estagiário entra? Ele só entra para defender menor de idade. Ele não pode entrar para defender um clube que teoricamente, tem condições financeiras. Por quê? Porque se ele entrar para fazer isso, junto com o dativo, ele estaria tirando o espaço de um advogado. E é o que todo clube vai querer fazer, ó. Defende aí, vê o que dá para fazer aí e tal, não sei o quê. Que a maioria das vezes eles são interpelados com alguma multa, alguma infração que eles cometeram. Entendeu? Sim. Então tem que tomar esse Mas cuidado. o que eu queria sugerir? Já tem gente, a gente já tem argumento para discutir quando a gente pautar isso. A ideia daqui não é resolver isso aqui hoje. Pô, já decidimos o projeto hoje. Não é isso. É porque a gente tem coisas para trabalhar. E aqui eu não estou trazendo coisas novas, eu estou trazendo coisas que estão em abertas, que precisam dar o seu retoque, Tem. Posso? Só que o projeto não tem. O projeto tem que ser debatido. Pode. Manda isso escrito. E aí na próxima reunião. Mas eu sempre mando as coisas com antecedência para todo mundo. Não, eu não tenho esse monte Tá de contando projeto. dos Não, projetos você anteriores, não ela tem. tá falando dos anteriores. Vamos lá, vamos lá. Que eu tô falando Eu o sempre seguinte, mando as coisas com antecedência. A minuta de calendário eu não mandei com antecedência? Então, se eu for pautar isso, se eu quiser pautar isso, eu vou mandar para todo mundo com antecedência. Gente, inicialmente a minha minuta de ideia de projeto é esse aqui. O que vocês acham? Aponte os defeitos, tem sugestões de melhora. É o seguinte, manda todos esses projetos que estão em aberto. Dos anos anteriores. Dos anos anteriores. E a gente vai elencando ali a ordem. Tá, eu vou pedir para pegar nas atas isso. Eu melhoraria. Eu tenho só aqui eu- anotado as minhas Eu anotações faria pessoais. o seguinte, eu colocaria em votação, eu faria o seguinte, pegando o seu gancho e o dele, para a gente não ficar perdendo tempo. Eu acho que a gente está discutindo uma coisa a que... gente poderia fazer o seguinte, vamos reativar o projeto do estagiário, reativar o projeto de valorização da advocacia desportiva capixaba e vamos reativar a questão dos projetos sociais, estudos sociais sobre projetos. Pronto, vamos colocar em pauta. Aprovou? Aprovou. Isso quer dizer o seguinte, uma aprovação de reativação, que foi algo de depois uma a gente vai outra discutir. gestão Mas eu entendi da- que a Débora quer, ela quer esse Ela quer conteúdo. saber os projetos Eu que estão te em ma- aberto. Eu te mando esse conteúdo, até porque a gente tem... todo ano eu faço retrospectivo, não é tanta coisa em aberto, não. Não, mas a gente poderia fazer Deixa, esses aqui não são tantas coisas em aberto. Não são tantas coisas. O problema é que dessas coisas podem surgir várias outras. Por exemplo, eu mandei um ofício para o Findes uma vez. Eu estou até agora aguardando. Eles responderam dizendo que ia analisar, mas até hoje eu não tive.
Não tive resposta. Isso aqui vai ter que ser um ato que vai ter que voltar e lá fazer da visita Câmara institucional. de É da arbitragem? Câmara. Ah, então se eu falo lá. De arbitragem, não. Um conselho É da FIND lá, o conselho É lá. o a Câmara de Desenvolvimento de Esportes, Econômicos de Esportes. Então, tem essa questão, tem que voltar lá, porque se a gente deixar aqui, eu não vejo ninguém falando, e aí, e a FINDES? Eu não vejo ninguém me perguntando o que foi que aconteceu com a É FINDES. porque a FINDES ela é mais patronal. Mas e não aí ela adianta, já cara, tem mas, essa- mas tem que alguém tem que tomar interesse. Se não tomar fazer isso, interesse, fica difícil. Não, mas a ideia não é essa, não, é justamente o contrário. É. Aquele ofício mostra justamente o contrário. Aquele e-book, por exemplo, a gente cancelou o grupo, aí teve a promoção do ensino do direito esportivo, que a gente todo ano bate. Eu não vejo mais gente discutindo sobre isso. Isso é importantíssimo. Não vejo nada, não entra mais em pauta. Aí temos duas questões aqui: o Conselho Estadual de Esportes para Funcionamento e o Dia do Advogado Esportivo. O Dia do Advogado Esportivo, a Assembleia recebeu e não fez nada, então vai ter que tomar providência administrativa, isso não é pauta aqui interna. O Conselho Estadual, eu tenho uma reunião amanhã com o secretário de Esportes do Estado para ver o que a gente pode fazer. Aí está em aberto, sabe, por exemplo, aquilo que eu tinha te falado, o projeto contra o racismo, desenvolvido pela nossa comissão. Tem um grupo criado e nunca mais ninguém fez nada. O grupo de trabalho está lá parado, então tem que revisar esse grupo e tomar conta. Se eu não me engano, você faz parte também, né, Eric? Eu, você, era o Vitor e o Marcelo, e eu tinha o José Carlos também. Então, assim, a gente precisa rever esses grupos de trabalho já existentes para a gente reorganizar eles e botar de novo o trabalho, preparar cronograma de trabalho. E às vezes a pessoa que está no grupo de trabalho, mesmo que ele não seja membro, ele pode até participar. Claro, ele é colaborador, ele entra como colaborador no Pode relatório. até deixá-lo continuar. A gente precisa finalizar o. É claro, sem dúvida. Até porque só deve entrar quem tem interesse. Exato. Aquela questão da vara trabalhista especializada. Tem a questão da vara trabalhista especializada. O Rony tinha apresentado um relatório, eu pedi vistas. Tem que também dar desenvolvimento e ver se alguém mais que gostaria de participar do grupo. Eu acho que o grupo precisava ter uma oxigenação de ideias também. Esse é o da vara trabalhista especializado, que não era bem a criação, era a sugestão de colocar uma atribuição para uma já existente, né? Todo o processo trabalhista chegasse do esporte Que fosse para uma uma vara específica. Teve uma que é muito interessante isso, mas aí falta a gente desenvolver Rio nesse de ponto. Janeiro, São Paulo, normalmente já tem isso. Pois é. Agora aqui eles vão alegar, mas aqui eles alegam que com a Sejusc ela já supre isso. Mas você justa que é só de acordo, né? E a instrução processual. Então, tem todos esses detalhes que eles têm que. Acordo é a última parte do processo. Porque não, mesmo quando há acordo na instrução. Mas a Sejusc, se você tiver uma demanda, você pode levar para lá antes da instrução, é só outra parte. Mas aí é difícil isso acontecer, né, cara? Bem difícil isso acontecer. Então, esses são pontos aqui que ficaram, por exemplo, para serem discutidos em 2020, não tiveram tanta coisa nesse sentido, porque a maioria foi cumprida. A maioria foi feita, foi efetivada. E a gente fez vários artigos científicos sobre a Covid-19. O que eu ia dar uma sugestão pensando aqui? Podemos, durante o ano, fazer vários estudos desse, igual esse foi da vaquejada, Cipião era atleta, e outros específicos. A gente pode fazer vários estudos desse, vários artigos, e aí compila e faz uma revista, faz então em formato de livro, vai ser mais fácil do que a gente ficar nisso, cada um tem que entregar não sei o quê. Agora, tem que ter as pessoas comprometidas, porque aqui tiveram pelo menos 11 pessoas, só 7 entregaram. Né? E aí não teve uma ideia de páginas, um entregou um negócio com 5 páginas, o outro com 20, aí ficavam uns negócios muito desorganizados. Então, talvez isso pode ser uma ideia boa de se fazer, de a gente compilar artigos e as pessoas vão entregando, ó, deu um número X de artigos, dá para publicar, a gente publica. É mais fácil que a gente ficar assim, no primeiro semestre a gente vai conseguir. Cara, eu não consigo, já digo assim, eu realmente, seria maravilhoso, seria, eu não consigo coordenar isso, eu não tenho condições de fazer isso. Já em 2021, a gente resolveu aquelas questões das bibliotecas, a delegacia especializada foi resolvida, o projeto contra o racismo e a vara aqui estão em abertos, na planilha de 2021.
A promoção do ensino desportivo, a gente sempre continuou aqui tratando da matéria, principalmente em 2021, e tem uma questão importante, que foi a subcomissão. Tá? A subcomissão ela está com 3 projetos e, por algum motivo, ela foi criada, ela durou o ano de 2021 inteiro, mas não renovaram ela. Eu não sei se é porque tinha muita comissão, todos aqueles aspectos que a gente já entende, que não quero nem entrar no mérito, mas ficaram 3 projetos pendentes aqui. O primeiro foi com relação à lei de incentivo ao esporte, que a gente dividiu para analisar as questões estaduais, nacionais e municipais, e desenvolver, depois disso, um estudo para ver o que a gente pode fazer, entendeu? Uma ideia, por exemplo, que eu queria questionar, e talvez eu preciso pensar um pouco mais nisso, seria se escritórios de advocacia podem participar dessas leis de incentivos ao esporte, inclusive na propaganda, porque existem restrições ao código de ética. Então, nós poderíamos, por exemplo, aqui provocar o Tribunal de Ética e Disciplina daqui, eles têm a parte lá de conselho não, de consultor, né, de consultoria, e perguntar se é ou não, fazer uma consulta. Talvez a gente leve isso para o nacional, a gente vai dar um impacto grande. E é uma ótima propaganda para o Estado. E para os escritórios tem benefício, porque tem o valor da remuneração, não é da remuneração, né? Tem o valor do percentual do imposto de renda que é descontado. Então, vale muito a pena. Então, está faltando desenvolver isso. Tem o projeto do professor Guilherme Filgueiras, está com a Roberta, então seria muito bom a presença dela hoje, mas a falta dela. Ele me cobrou porque está precisando de uma resposta. Então, todos esses projetos que estavam na subcomissão têm que voltar para a gente. Está precisando de uma resposta porque ele gostaria de um parecer nosso. Dos atletas menores de idade, eles não poderiam cabecear, eles teriam regras de treinamento diferentes. Aí ele tem um estudo naquele livro, eu posso compartilhar com vocês, para quem não tem. Ele já deu, mas ele tem um outro livro, não sei se esse outro ele chegou a dar. Então seria importante a gente rediscutir e dar uma resposta, por mais que a gente não consiga. Então eu preciso de uma resposta da Roberta, que ela está como relatora. E, por fim, o terceiro foi aquela questão do site do Planalto. Se lembram disso? Sim, da jurisprudência. Da jurisprudência. Nós passamos isso para a subcomissão, mas a subcomissão nunca trabalhou. Então, a gente precisa retomar essa discussão. Tá? São os pontos mais importantes aqui. Com relação às outras coisas, a gente também fez bem. Criamos o canal de denúncias, a própria subcomissão, a gente fez a proposta de um núcleo temático para a ESA, as datas comemorativas de direito esportivo foi aprovado, mas infelizmente teve aquelas questões do Instagram e não rolou. Teve o e-book que também foi cancelado, a delegacia que passou, a vara especializada está em aberto, as bibliotecas foram efetivadas, tem um podcast, ele está em aberto. Tá? Tem essas metas que a gente precisa cumprir da criação do direito esportivo nas subseções. A gente já está com 2 hoje. Parece que em Vila Velha também está bem avançado. Mas acho que não deu, não. O ensino de normas desportivas no ensino fundamental e médio. Isso aqui já era uma ideia nossa, depois a gente ia mesclar com aquela questão do direito na escola. A gente precisa retomar esses projetos. Houve uma proposta aqui de fazer um relatório de gestão de 2019-21. Eu acho que já passou. O máximo que se puder fazer aqui seriam de 19 a 2024, que seriam os dois triênios. Mas isso não é prioridade, na minha opinião. Acho que nós não deveríamos seguir isso. A elaboração do Código Brasileiro de Justiça Desportiva comentado pela comissão. O Luiz até levantou uma ideia e a gente já tinha tratado sobre isso, que foi mas pode ser que a lei revogue isso. A gente está esperando isso desde 2019 e a gente espera e a gente não faz o código. Então, no final das contas, vai acabar que a gente não vai fazer o código. Aí, se cada federação tiver um código, cada modalidade tiver um código, aí que a gente nunca vai fazer um código mesmo. E outra coisa, duvido muito que as federações como futsal, essas menores, vão ter um código próprio. Eu acho que elas vão continuar usando o CBJD. Me parece muito lógico. Isso até pela questão financeira mesmo.
E ficou, o Rony até falou de carta, mas ficou a gente de fazer uma carta sobre a primeira jornada de ensino de direito esportivo no Brasil, daqueles 3 encontros. Bom, e 2022, para encerrar aqui, Gabriel, o Luiz e o professor pediram para avisar que saíram porque já tinham chegado na faculdade. imaginei, o Luiz tinha até me falado isso. E eu preciso me retirar. Se você aguentar mais 10 minutos, eu estou encerrando. Eu já cheguei na última aqui e não há mais. E aí eu já vou encerrar. Minha internet caiu. Gente, e aí falta dar andamento para finalizar. Nas questões de direito esportivo nas provas, que seria o exame de ordem e concurso, teria também a questão da campanha de adoção de animais, né? E eu acho que tem que ver se vai continuar com isso ou não. Parece que já teve alguma confusão interna e tudo mais. Então, acho que está faltando resolver esses probleminhas. Não é muita coisa. E ao longo dos anos a gente vai colocando na pauta. E até porque tem 2024 ainda para resolver, no final das contas. Muita coisa a gente resolveu de 2019, resolveu em 2020, de 2020 em 2021. Mas a ideia é começar a trabalhar para finalizar. Agora, uma coisa é certa: em 2024 a gente tem que concluir tudo, absolutamente tudo. Concluir de efetivar. Certo? O nome daquele congresso que eu falei para vocês, o que eu achei aqui agora, é o Congresso Digital do Sistema Desportivo Nacional. Tem também no meu YouTube. Bom, eu acho que eu apresentei tudo que eu tinha para apresentar para vocês. Então, eu gostaria só de ouvir a opinião final. Se vocês aprovam que a gente tem que retomar todos esses projetos e se a gente deve. Desses todos aí, presidente, só um que me interessou bastante, que você pontuou aí, né, pela subcomissão, foi a primeira, que é a lei de incentivo. É, que, por exemplo, eu estava comentando com o doutor Eric aqui, em off, alguns municípios não têm. Por exemplo, a Serra tem a lei de incentivo à cultura, que é a lei Chico Prego. Então, tem algumas entidades que conseguem angariar para a cultura fundos, né, de incentivo para, por exemplo, eu tive um cliente que lançou um CD com a lei Chico Prego, de rap, os meninos foram até para a Europa depois, enfim. Mas eu fui procurar porque a subseção lá de Serra, eles estão com um projeto bacana também, e eu queria trabalhar com essa questão do incentivo para eles e fui pesquisar na Serra, não tem, pelo menos voltado para o esporte. Eu não consegui achar no site lá. Então, se a gente desenvolver um estudo referente à lei de incentivo, a gente pode até minutar um projeto de lei para os municípios que tiverem interesse. Vitória, eu estava conversando com Vitória, tem, mas de esporte específico? Mas aí é para atleta. Eu acho que é específico para atleta, não da forma que é no estado. A gente só tem que ter cuidado porque para legislar sobre esportes, a competência é só dos estados e da União. Então tem que ver como que eles encaixaram isso para não ser inconstitucional no município, O entendeu? município não é concorrente, Aí não? teria que ser, não. Aí teria que ver se eles fizeram isso com base em tributação, né? Aí tem que ver qual é Aham. o benefício que eles estão concedendo de desconto. Provavelmente é ISS, ISS, alguma não, coisa do tipo. é o Aí que tem que mais só tomar movimenta. esse cuidado que a gente tem que ter, porque aí entra na esfera do tributário e não exatamente do esporte. Não, pois é, na cultura é justamente isso, é o ISS que é abatido lá. Aí a ideia seria de levar também para o esporte a mesma forma, porque os que eu tenho levantado, então, por exemplo, se nós fizermos um estudo legal, poderia até servir para as prefeituras aqui. Então, eu me coloco à disposição para ajudar nesse projeto aí da subcomissão. Então, vamos fazer o seguinte: vou colocar tudo o que eu apresentei aqui em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Eu discordo. Eu quero saber mais sobre cada projeto. Eu não estava aqui nos anos passados. Eu não quero, não Entendi. ter como votar. Aprovada a maioria, então. Eu vou propor, vou encaminhar a Débora os projetos que tem. Quê? Eu estou em reunião.
é, os projetos que já existem. Vou abrir com relação a isso, quais grupos de trabalho precisam ser reformulados. Eu vou analisar, eu vou passar a cada um de vocês para ver quem tem interesse ou não. Já vou até botar que o Sávio tem interesse nesse aqui, mas eu vou organizar. E vou ver as relatorias também, se elas permanecem as mesmas, tá? Bom, assuntos gerais. Alguém gostaria de tratar alguma coisa em assuntos gerais? Eu gostaria de tratar em assuntos gerais, gostaria de saber como que a gente, para a gente combinar aqui, como que a gente vai fazer as indicações para o tribunal, que a gente precisa sair O com as tribunal, listas. o presidente do tribunal tem que nos comunicar as renúncias que houveram, vem para a comissão, se for o caso, a gente já marca uma extraordinária, indica os novos nomes, encaminha para a diretoria, a OAB faz a indicação final. Foi como tem ocorrido nas últimas. Então, mas a gente vai ter que fazer isso muito rápido, né? Aí Entendeu? depende da eleição do tribunal, da Não, nova. não, Não. estou falando da questão que a gente já vai ter Então, mas uma. precisa da eleição do tribunal. Agora, se quiser marcar uma reunião, a gente faz uma extraordinária virtual, se for o caso, e analisa os nomes e encaminha. Mas a gente já poderia falar aqui, já que a gente está entre membros aqui, já teria alguns nomes para serem indicados, mesmo que seja em off. Eu não tenho. Eu não tenho. Você teria algum nome? Foi assim que foi feito da última vez. Inclusive, foi por uma extraordinária. Eu não sei se você se lembra. Foi a reunião mais longa, mais curta que a gente já teve na história. Durou 2 minutos. A gente apresentou o nome, ninguém falou nada e acabou. Não, a questão é só apresentar os nomes. Você chegou a ver alguma coisa, Eric? Não, né? Já mandei mensagem. Não. Aqui nós só indicamos o pleno. Aqui só pleno. Eu acho que você estava olhando, Todo mundo ficou de me entregar os artigos que iam publicar no site da OABS. Só o Eric e o Rony me passaram. Meu mês é junho, tá? Coloca meu mês, aí vai ser Não, junho. vamos fazer de forma organizada. Eric, maio, junho, né? Vamos fazer de forma. Em abril? Então eu pulei maio, né? Tá, vamos fazer de forma organizada, então. Até o final do dia de hoje, vocês me passam no, No grupo. no grupo. Todo mundo vai passar até o final de hoje. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, não manda mais. Beleza. E aí depois a gente consta quais foram em ata, que aí dá celeridade, não precisa demorar. Depois do caractere. São 2.000 a 2.200 caracteres. Uma foto de vocês, título e o textinho. É um textinho pequeno, não dá nem meia folha, se eu não me Qual engano. local que você escreve, você consegue ver o caractere? Tem algum aplicativo? No Word, Próprio Word. em revisão. Ou em revisão, você consegue contar. Mais alguma coisa? Algum item que já queiram botar aqui para discutir? De palavra. Já queiram discutir? Aonde você pegou? Não? Palavra. Então, vou dar. Não. Página. Acho que a gente falou muito, fizemos uma ótima reunião. Foram uma ótima reunião. Apresentar hoje o mestrado todo. Não, tá ótimo então. Então, depois a gente tira uma última daquela oficial que a gente tira lá, aqui não tem a logo. Bom, vou então dar por encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos. Vamos só tirar aquela nossa foto tradicional e uma ótima tarde para todos. Ficou boa a foto. Alguém não assinou a ata? Essa finalizou já aí a. Vocês desligou já o negócio aí? Desligou o Zoom? Desligou o Zoom não, né? Não desligou não, tem que encerrar. Pediu o rapaz. Então, eu queria falar um negócio com vocês. Nossa, esse é ótimo. Peraí, cara.